Bom dia, muito bom dia, mais um dia da nossa maratona, uma vida com propósitos. Hoje, o dia 12, e eu tava me arrumando e tava pensando, né? Daqui 2 dias a gente já vai terminar a segunda semana. Olha só que legal, nós vamos terminar o segundo ciclo, né? São 5 ciclos. E a gente já vai terminar aí, são 6 ciclos, perdão. São 6 ciclos e a gente já vai terminar o segundo ciclo. Quer dizer, ao término da outra semana, a gente já vai estar na metade. Então é assim que a gente tem que ir relativizando de maneira otimista, né? Para a gente poder ter essa percepção aí de ganho, de vitória, de crescimento, de avanço e ir se motivando. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo a amizade com Deus. Eu vou aqui abrir falando um pouquinho primeiramente sobre o que nós vimos ontem. Ontem nós vimos tornando-se amigo de Deus e nós entramos nos 6 segredos para se ter uma amizade com Deus. A gente viu 2 desses segredos, inclusive. Então a gente viu tornando-se amigo de Deus por meio de diálogo constante, né? Que a compartilhar e a conversa contínua, então trazer Deus para o nosso dia a dia, né? Deus estar com a gente no nosso dia a dia. E a presença de Deus na nossa vida a todo momento. E o quanto que a gente faz isso e o quanto que a gente não faz isso, né, gente? A gente vai vivendo a vida no automático, a gente esquece que a gente faz parte desse todo muito maior. E a gente se desconecta. Quando a gente se desconecta, o que que vem? Vem o estresse, vem os sentimentos de solidão, vem as dúvidas, os medos, as inseguranças. E a gente tem tanto mais poder, tanta mais capacidade, a gente não consegue acessar no dia a dia, porque a gente não consegue captar da fonte, né? Meditação contínua, então orar e meditar na palavra de Deus diversas vezes ao dia. Então, essa é a segunda maneira da gente se tornar amigo de Deus. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda, tudo bem? E hoje nós vamos ver então desenvolvendo a amizade com Deus. Ontem nós vimos tornando-se amigo de Deus, o diálogo constante, a importância do diálogo constante, da presença de Deus na nossa vida, a importância da oração ao longo do dia em diversos momentos, a importância da meditação na palavra de Deus, a gente está ao longo do dia refletindo sobre a verdade de Deus que a gente tem acesso através da Bíblia. E hoje nós vamos ver o quê? Você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Parece besteira, né? Eu lembrei de uma frase aqui: você só vive a realidade da sua vida porque em algum nível você aceita. As coisas que incomodam a gente, principalmente padrões recorrentes. A gente, mas sempre tem alguém assim. As pessoas são sempre assim. A vida é sempre assim. O que é isso? Você só vive a realidade da sua vida porque em algum nível você aceita. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade de entender que de alguma forma, por algum motivo, a gente se colocou na situação que a gente está. E a gente tem que ter a humildade, a sabedoria de pensar, bom, então isso é só um prospecto do meu cenário atual. Eu preciso compreender quem eu quero ser e aonde eu quero chegar e então entender quais são os movimentos que eu preciso fazer e ter a noção de que isso tem que ser feito de maneira muito estratégica, respeitando o tempo das coisas, respeitando os processos, respeitando as outras pessoas, observando a gente tem que ter a sagacidade de observar as nossas emoções, os nossos recursos emocionais, entender quais são os recursos que a gente precisa. Então, você só vive a realidade da sua vida porque em algum nível você aceita. Você a constrói com as suas crenças e comportamentos. Eu queria ter mais dinheiro. Então vamos lá, a gente tem que entender o que a gente precisa fazer para ter mais dinheiro. E é muito interessante, né? Dinheiro, forma física. Preciso emagrecer aqueles quilos, né? Aqueles 4 quilos, quem nunca? Ou às vezes até mais. E aí o que acontece? A gente até tem aptidão para fazer isso, mas no dia a dia a gente acaba desviando a nossa atenção para outras coisas, né? É a questão do foco. Porque em algum nível, o estado que a gente está, a gente aceita.
É uma questão de set points e ele vem sendo construído há muito tempo. Para a gente desconstruir isso, a gente não vai desconstruir de um dia para o outro. Por isso que a gente tem que se permitir passar por um processo. E aqui na nossa maratona a gente também está passando por um processo de desenvolvimento aí da nossa conexão com Deus. Você deve se esforçar para desenvolver o seu relacionamento com Deus. Ele não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade, esse vínculo e disponibilizar tempo e energia. Foi exatamente o que eu falei agora. Tudo que a gente quer desconstruir e construir na nossa vida demanda um tempo e energia. Bom dia, Dê! Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então a gente tem que lembrar dessa questão. O relacionamento com Deus, a nossa fé, ela não vai se fortalecer aleatoriamente. Bom, hoje eu acordei e decidi que minha fé vai ser mais forte. Não, a gente tem que... É o que eu falei, é sobre a gente se educar nessa fé. E a gente tem que lembrar que a partir do momento que a gente vai se predispor a mudar a nossa mentalidade, o mundo, ele vai continuar sendo como ele é. As pessoas, elas vão continuar sendo como elas são. Então, a gente vai passar por muitos testes, porque a gente vai mudar, mas o resto não vai. Sem contar que é um processo, essa questão das nossas crenças e padrões comportamentais que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, é um processo que para a gente mudar, transformar isso, também não é de um dia para o outro. Então, se a gente tem a famosa crença limitante, são algumas verdades internas que a gente tem que elas estão muito enraizadas na gente. Então, por mais que o seu consciente queira buscar o novo, queira buscar mais, o seu inconsciente com aquela crença enraizada, às vezes de um não merecimento, às vezes de, mas isso não é pra mim. E aí o que acontece? A gente se sabota. Então a gente tem que lembrar de todo esse processo. Então, para você desenvolver um relacionamento com Deus, tem que ter esse olhar também. Ele não vai acontecer por acidente. É uma coisa que a gente vai construindo. A gente tem que desejar ativamente, né? Investir o nosso tempo e a nossa energia. Então tem que falar, como eu falei ontem, a gente tem que colocar o nosso despertadorzinho para fazer as orações. Eu ainda não coloquei o meu, vou confessar. Eu vou ver se eu coloco hoje. Vou colocar hoje. Eu quero colocar umas intenções novas, muito importante, gente. Eu tenho esse hábito de sempre buscar uma coisa nova, uma coisa diferente, porque isso vai trazendo estímulos novos pra gente ao longo do dia. E é importante que eles sejam positivos, possibilitadores e saudáveis. Então, eu vou repensar, eu vou sentar hoje, ó, meu compromisso com vocês, e sugerir para vocês fazerem também, a gente faz juntos. Eu vou sentar hoje, vou olhar minha vida como um todo, os meus maiores desejos, essa minha conexão com Deus, a minha família, os meus objetivos, e eu vou montar aí meus horários de oração. Vou fazer igual o cara que eu falei ontem, do empresário. Vou colocar uns 3 reminders, pelo menos, ao longo do dia, para eu parar e orar. E eu tava lendo a Bíblia, tava lendo o livro de Salmos, e eu parei por conta da correria. Também vou pegar um horário do dia, assim, 10 minutinhos, porque a Bíblia a gente não precisa ler muito. Você às vezes lê um versículo, escolhe um livro. Eu sempre vou indicar Mateus, que é um compilado muito bom da história de Jesus, da filosofia de Jesus, para começar um excelente livro. Pega um livro e você lê um versículo por dia, põe lá um marcadorzinho. Ai, vamos em frente, vamos em frente. Bom dia, Paula, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É importante, para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus, é muito importante que nós sejamos honestos. A Márcia, Provérbios é muito bom também. Sim, Márcia, também é uma ótima forma de começar o livro de Provérbios. Os dois são excelentes opções. Aí vai de cada um. O Provérbios é legal que tem 31, então você marca um por dia, né? No dia 1º você lê o Provérbios 1. Eu tô até querendo reler Provérbios, eu não tenho lido, eu tô querendo reler, mas é muito bom mesmo. E ele é importante ser relido, né? Tem um livro, que eu não tenho aqui. Amanhã eu vou trazer, eu acho que ele não tá aqui. Ele chama... Não é um homem mais... Eu tenho o Homem Mais Rico da Babilônia, outro. Eu vou trazer, é um livro que ele é baseado no livro de Provérbios. É muito bacana. O autor, ele foi trazendo umas frases do livro de Provérbios e veio contando algumas histórias. É um livro muito legal. Amanhã eu trago... Oi, gente, tá aqui, olha. Esse livro aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu. É muito legal esse livro. Quem tiver interesse, ele vai contando umas partes de provérbios. E ele fala da sabedoria,
de Salomão. Então vamos lá. Importante, ser honesto com os seus sentimentos para construir intimidade. Porque Deus sabe a verdade do nosso coração. Então não adianta a gente, ai Deus, olha, eu fui tão boazinha hoje, mas eu não sei porque assim, tudo deu errado no meu dia. Claro que às vezes tem os fatores externos, eles estão além do que a gente pode controlar. Mas a gente tem que ser sincero, principalmente com o que a gente pensa. A gente tem que lembrar que tudo que a gente pensa e que a gente sente forma um sistema, como se fosse uma nuvem, né? Magnética. E aí, nesse princípio de magnetismo, a gente atrai e repele de acordo com a qualidade do que a gente pensa e que a gente sente. Então, não adianta querer enganar. Porque a nossa vibração vai antes da gente. Então, ser honesto com os nossos sentimentos, muito importante. Ter confiança quando ele lhe pedir algo. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo no nosso relacionamento com Deus. Cada um tem, de uma forma, um sentimento, uma percepção. Qual que é a sugestão? Que a gente tenha esse hábito de meditar, tenha momentos de tranquilidade, de conversa com Deus, e vá observando nos pequenos atos do dia a dia. E tem o seu filtro sempre de bom, de positivo, para a gente poder ponderar e começar a aprender a caminhar nessa guiança de Deus. Então ter essa confiança. Lembra da história de Noé? Noé, Deus apareceu, Noé morava no meio do interior, nunca tinha visto chuva, porque a água subia do solo naquela época, e Deus falou, Noé, é o seguinte, eu vou acabar com o mundo, você é a única pessoa que me faz sorrir, e eu quero que você construa uma arca, assim, 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 gigante a arca, e eu quero que você coloque tais animais. E a arca vai ser com tal material e tal especificação, da seguinte forma, assim, assim, assim. Noé não contestou. Não contestou. Foi chamado de loucão e tal, mas ele foi lá e fez a arca. E o resto da história a gente já sabe. Veio o grande dilúvio e ele confiou em Deus. Então a gente tem que ter essa humildade, esse carinho, esse desprendimento de entender que Deus é a força maior que rege a vida, que rege a existência. E a gente tem que se permitir ter esse, como eu disse, a gente tem que fazer novas escolhas, tem que fazer explorar novos pontos de vista, novas maneiras de construir novas percepções que vão sendo cada vez mais construtivas e edificantes. Importante também se importar com aquilo que é importante para Deus, que é importante para Ele. Então, a obra de Deus, nossa primeira aula, nosso primeiro capítulo, não é sobre a gente, é sobre Deus. A gente tem que lembrar, e assim, vem muito aqui pra mim a questão da empatia, a questão de colaboratividade. Você vê como a gente pode ir trazendo tudo isso pro nosso dia a dia, pro nosso comportamento em mudanças pequenas que já vão estar honrando a Deus. Já vão estar demonstrando para Deus que nós estamos olhando por Ele. Nós estamos nos esforçando para agradá-lo, para fazê-lo sorrir. E a questão da rendição que nós vimos também, nós tivemos uma aula só sobre isso. Então, o render-se não é uma coisa negativa. O render-se é a gente realmente entregar. Porque Deus tem, agora a moda é fazer spoiler. Eu pus mais adiante aqui, que Deus tem a visão do todo. E a gente não tem. Então a gente tem que lembrar disso. Quando a gente se rende, a gente está se permitindo receber algo muito maior do que a gente imagina. Desejar a sua amizade mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer pessoa. Desejar a amizade de Deus. Então assim, a gente não está aqui para agradar o reino dos homens. A gente está aqui para agradar o reino de Deus. A gente precisa saber lidar com a matéria, com o material, com o financeiro, com o físico, e faz parte também da nossa caminhada de aprendizado, lidar com essas coisas. Nós somos fiéis depositários do dinheiro, nós temos um corpo que é um templo sagrado, que guarda a nossa alma durante toda a nossa existência física, então a gente tem que cuidar com muito carinho desse corpo, e a beleza, a estética, elas existem também para despertar sentimentos e pensamentos positivos na gente, então para guiar a gente, elevar a gente nessa percepção que eleva a gente, conecta a gente com Deus. Mas a gente tem que lembrar que a linha central da nossa vida e da nossa conduta sempre tem que ser a obra de Deus, sempre deve ser desejar agradar mais a Deus do que aos homens.
isso faz mal para a natureza, que é obra de Deus, então eu não faço isso, né? Isso faz mal para o meu corpo, para minha saúde, para minha vida, então eu não faço isso. Eu vou falar o que vem aqui para mim, porque é como tá vindo. Uma pessoa que usa entorpecentes, né? Ela tá fazendo mal pro corpo dela, tá fazendo mal para a obra de Deus, porque você é obra de Deus, nós somos obra de Deus. Então hoje nós vamos ver mais 4 segredos para se ter amizade com Deus. Nós vimos 2 ontem, e o terceiro segredo: devo optar por ser sincero com Deus. Então sempre ser muito sincero com Deus é o elemento fundamental para construir uma amizade profunda. Ser absolutamente sincero sobre as suas falhas e sobre os seus sentimentos. Exemplo, eu pus aqui um exemplo que é assim: você fala para o seu filho, filho, não é para comer esse brigadeiro hoje, esse doce não é para comer doce hoje. Aí você sai do cômodo, a criança vai lá e come o doce. Você vê que a criança comeu o doce, mas você não falou nada, ela não percebeu. Aí o que seu filho vai falar para você? Você fala, filho, você comeu o doce? Não, mamãe, não comi. É exatamente isso, quando a gente não é sincero com Deus. A gente tá querendo enganar a quem, né? Porque não tem como enganar. Então, optar sempre por ser sincero. Uma reflexão aqui. Ontem eu estava meditando em alguma das minhas atividades, estava pensando sobre o arrependimento. A pessoa que pratica o mal, ela pode a todo momento passar a praticar o bem, na mesma intensidade ou até maior. Esse é o verdadeiro significado de rendição. Olha que interessante. Tava pensando sobre as pessoas que faziam mal e tudo, e aí eu pensei, às vezes a pessoa que pratica o mal, ela tá acostumada a praticar o mal, mas às vezes até ela tá cansada de praticar o mal. Então, a qualquer momento, se você é uma pessoa que pratica o mal, se tem alguma coisa ruim que você faz na sua vida, sabe que a todo momento você pode fazer novas escolhas. E a gente às vezes coloca uma carga tão pesada que a gente esquece que as mudanças de rota são simples assim. Eu simplesmente começo a fazer novas escolhas. E aí a gente tem que se permitir fazer essas novas escolhas e simplesmente caminhar com essas novas escolhas, né? Então, olha, a redenção, a pessoa que faz o mal e passa a fazer o bem, é o verdadeiro significado de redenção. É o resgate do ser humano por Jesus Cristo, a salvação, a reabilitação. Quando Moisés guiou o povo hebreu da expulsão do Egito até a terra prometida, Moisés foi muito sincero com Deus. A sinceridade não necessariamente é uma submissão passiva, né? É meio redundante submissão passiva, mas não necessariamente é uma coisa que você não contesta. Só que você tem que saber contestar. Então ele está contando a história de quando Moisés guiou o povo hebreu da expulsão do Egito até a terra prometida. E Moisés disse a Deus: se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. Olha só. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com o teu povo? De que outra forma saberemos que somos especiais? Olha só que interessante. Eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra. O Eterno respondeu a ele: está bem, será como você disse. Conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu o conheço pelo seu nome. Deus disse a Moisés. Porque Moisés foi escolhido, né, para essa obra. Não foi uma tarefa fácil. Então o povo hebreu foi expulso do Egito. Eles eram escravos lá. Tinham a promessa da terra prometida, mas eles não tinham um lugar que eles estavam caminhando meio que sem saber. Tinham lá uma direção, um GPS. Mas é uma coisa um pouco abstrata, não tinha aquela segurança de um lugar fixo que eles tinham aquela certeza, eles estavam para caminhar. E é uma época onde comportamentalmente a gente não tinha as regras, normas de conduta, as boas práticas que a gente tem hoje. Então, a gente não tinha nem os 10 mandamentos, porque Moisés foi e recebeu e captou esses 10 mandamentos justamente ao longo dessa jornada. E então não tinha muita ordem, não tinha muita organização. Haja vista que eles ficaram 40 anos num trecho super pequeno de caminhar para que as gerações pudessem ir se transformando
para chegar na Terra Prometida já com outro conjunto de mentalidade, de crenças, de valores, porque aí eles vão transformando, vão começando a aplicar os mandamentos, vão começando a reconhecer mais Deus, os valores e princípios. Então, realmente manter a ordem de um grupo todo não é fácil. Vem muito aqui a questão da estrutura organizacional, né? Que você tem que ter o líder, você tem que ter os sublíderes e você vai dividindo os grupos. Mas, naquela época, não tinha muito isso, né? Isso era usado mais em exército. Então, Moisés precisava realmente dessa presença de Deus. E ele foi muito sincero com Deus. Falou, Deus, é o seguinte, você quer que eu faça isso, eu faço. Mas eu preciso da sua presença me acompanhando. Então a gente tem que se permitir também. Falar, Deus, eu peço a sua presença na minha vida. A gente tem que se colocar perante Deus. E também fazer por merecer. Aí não faz nada, não ora, não medita, não constrói o relacionamento com Deus. Aí chega lá na frente, ô Deus, quebra esse galho pra mim. Aí também não tá ajudando muito, né? A gente tem que construir essa intimidade, esse ponto que Deus falou para Moisés, eu conheço você pelo nome. A gente tem que construir isso ao longo do nosso dia. Nesses pequenos momentos da lição 1 e 2. Os pequenos momentos de trazer Deus, a presença dele para nossa vida e nas nossas orações, nas nossas meditações. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais Deus nos conhece. A verdadeira amizade é edificada com transparência. Pode parecer audácia, mas Deus vê como sinceridade dividir com Deus a sinceridade e os verdadeiros sentimentos. Olha só que interessante. Não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Então, quer dizer, o Deus ele vê de uma maneira muito positiva que você coloque para ele de maneira transparente o que você sente. Então, Deus, eu estou a ponto de perder a minha fé. É forte isso, mas é sincero. Deus, eu estou no limite do meu controle, da minha energia, da minha força. Me ajuda, me nutre com a sua força, com o seu poder, com a sua luz. É forte, mas é sincero. É isso que Deus quer da gente. Não quer que a gente fique só fazendo coisa fofinha. Não, Ele quer que a gente seja assertivo. Então, sejamos assertivos. Então, olha, pode parecer audácia, mas é isso que Deus quer. Ele quer o que você sente verdadeiramente. Ele não quer o que você acha que você deve dizer. Ai, Deus, olha, muito obrigada, viu? Hoje você foi muito legal comigo. Manda mais de coisa boa amanhã. Não, Deus, é o seguinte, peço a sua ajuda para que eu possa conduzir a minha vida da maneira mais adequada. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva, algum ressentimento oculto em relação a Deus, em certas áreas da sua vida. Ele já sabe pelo seu coração. E eu lembrei também aqui das projeções que a gente faz, às vezes, as angústias que a gente guarda, às vezes, da figura paterna, das figuras de autoridade. E muito das coisas que a gente, sabe assim, quando a gente passa por um momento de dificuldade na nossa vida, a gente fala assim, poxa, mas Deus podia ter me ajudado, me aliviado naquela hora. E aí fica aquela mágoa que você vai remoendo a sua vida inteira. Então ele fala sobre isso. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva, algum ressentimento. Às vezes você se sentiu enganado, decepcionado por Deus. Faz parte. E olha só o que eu coloquei aqui, que eu acrescentei. A gente vai gerando expectativas. A gente gera expectativas. O render-se, o entregar-se, adorar a Deus é justamente a gente sair das nossas expectativas e deixar que o Todo-Poderoso seja o regente maior da nossa vida, da nossa existência, das nossas capacidades. Quando a gente se diminui perante um desafio, perante uma situação, o que a gente está fazendo? A gente está controlando com o nosso orgulho. Porque se Deus, e eu falo por mim também, eu já perdi oportunidades na vida que eu achava que eu não ia ser capaz, que lá na frente iam me trazer mais coisas maiores e deixei passar. O que foi isso? Foi um orgulho, foi um medo motivado por um orgulho, por um controle, por uma insegurança, de não confiar que se Deus coloca as coisas na nossa vida, é para a gente receber elas.
E muitas vezes, se Deus coloca a ideia, ontem nós fizemos a meditação das ideias, que veio um monte de ideia depois, se Deus coloca a ideia na nossa cabeça, é porque a gente tem capacidade de materializar, de manifestar aquilo. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa, num curso que eu fui fazer de programação neurolinguística, ela me deu carona, a gente estava papeando. E ela me falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim, eu acredito que existe uma consciência superior aqui, como se fosse uma nuvem, né, de possibilidades. E a partir do momento que a gente pensa naquilo, aquilo é uma possibilidade que a gente captou e a gente consegue manifestar e realizar aquilo. E aquilo me fez pensar, né? Porque se eu penso e não manifesto, vai ter alguém que vai fazer. Então, se você não fizer, vai ter alguém que vai fazer. E será que aquela pessoa é tão melhor do que você de capacidade? Às vezes não. Só que ela fez uma coisa. Ela atendeu o chamado. Porque muitos serão chamados, mas poucos os atendidos. Então a gente tem que administrar as nossas expectativas. Olha a inteligência emocional aí, gente. Olha a inteligência emocional. Administrar as nossas expectativas, administrar as nossas projeções, porque a gente, inconscientemente, às vezes Deus vai lembrar uma figura de autoridade que a gente tem birra. Quem é ele? Por que eu não tenho obrigação de ficar aceitando tudo, de ser agora obediente? Tomar muito cuidado com isso. E administrar o nosso controle. O nosso controle. Ah, mas então tem que ser como eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não vai ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado e administrar aí o nosso controle das coisas. Entregar mesmo. Esse é o verdadeiro significado de render-se. Mi, bom dia. Seja muito bem-vinda, querida. Estamos falando hoje aqui sobre você foi planejado para agradar a Deus, tornando-se amigo de Deus. A gente tá quase terminando a segunda semana, gente. Vocês estão pensando o quê? Estamos indo bem. Então, ele fala sobre o rompimento oculto com Deus no livro. Que quando a gente começa a ter essas decepções, se sentir enganado, decepcionado com Deus, essas frustrações, porque é o controle. Deus não fez como eu quis. A coisa não aconteceu como eu queria. Então, Deus... Não, a culpa não é de Deus, a culpa é que existe uma dinâmica também, a gente tem que lembrar que principalmente coisas que envolvem relacionamentos, existe uma dinâmica que depende do livre-arbítrio de muitas pessoas envolvidas. Então pode existir uma promessa e pode existir um estímulo do campo maior para que aquilo se desencadeie da forma que a gente quer. Mas se existem seres humanos que vão lá ser os instrumentos para que aquilo aconteça na sua vida, para que aquilo chegue até você, esses seres humanos, eles precisam atender o chamado do livre-arbítrio deles. É uma escolha deles, não é culpa de Deus. Percebe a diferença? Tá fazendo sentido para vocês? Tem alguma situação da vida de vocês assim que vocês estão lembrando, alguma coisa? Vão contando aí para mim. Quem for assistir gravado, deixa anotado lá nos comentários que eu quero saber. E olha só, ele fala sobre a amargura, as decepções que levam à amargura, e aí leva a esse rompimento oculto com Deus. Eu conheço gente assim. A pessoa teve uma decepção tão forte que ela não quer mais saber de nada. Nem na igreja católica, não quer saber de nada. Não quer saber falar de Deus. É um assunto que a pessoa não quer falar. Uma chance para vocês me falarem se vocês acreditam que essa pessoa tem um problema sério com o pai, com a figura paterna. Uma chance para vocês me falarem se sim ou se não. Vamos lá. A amargura é a maior de todas as barreiras no relacionamento com Deus. Porque iria querer ser amigo de Deus se ele permitiu isso. Por que eu iria querer ser amigo? Quer dizer, é o papai que não me deu o presente de Natal que eu pedi. É uma analogia, assim, bem... Mas não me atendeu na hora que eu pedi, não fez na hora que eu pedi. Só que Deus, ele é o pai maior. Ele não tá aqui para atender os nossos desejos mundanos, egóicos, egoísticos, né? Egoísticos, eu não sei nem se existe essa palavra. Egoístas, é que a gente fala brincando em casa. Então a gente tem que lembrar disso. E aí ele fala que o antídoto, pode ser, o antídoto
claro para a gente combater essa amargura em relação a Deus é perceber que Deus sempre age em nosso benefício. E mesmo que seja por linhas tortas, né? Deus age certo por linhas tortas. E eu acrescento aqui, observar se você não atraiu isso com suas crenças limitantes e autossabotagem. Olha o que a gente falou no começo. Então a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter essa humildade, sabe? Essa clareza de perceber que a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte não são só ações físicas. A nossa parte também é lapidar a nossa mente e o nosso coração. Lapidar os nossos recursos emocionais, as nossas crenças, o nosso poder de manifestar as coisas, de criar as coisas primeiro dentro da gente. Então, expressar sinceramente, abertamente e publicamente o seu desejo de desenvolver uma amizade com Deus. Sem receios, sem dúvidas, sem tristezas, é o primeiro passo em direção ao nível seguinte do seu relacionamento com Deus. Então, é como foi falado, a gente vai construindo. Vou tomar uma aguinha aqui. O quarto item de 6. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. No final, eu vou dar uma revisadinha em todos os itens. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. Confiar na sabedoria de Deus e fazer tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender. Sua amizade com Ele se aprofunda. Então, a obediência, o que cremos ser, o nosso relacionamento com pai, chefe, superior, não é um relacionamento com Deus. Olha lá, pai e figura de autoridade, tá vendo? E o que é verdadeiramente o relacionamento com Deus, a obediência a Deus? Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu digo. Antigamente, na época da corte real, os amigos do rei usufruíam de privilégios especiais. Então você pensa assim, então Jesus fala que a gente só vai ser amigo dele se a gente fizer o que ele está falando. Mas isso não é o interesse? Não, não é o interesse, porque ele tem os segredos, os códigos para a gente seguir na direção correta. E quando ele fala assim, vocês serão meus amigos, o que ele quer dizer? Como um rei tinha amigos que usufruíam de todos os privilégios especiais, assim também seremos nós quando seguimos a Jesus no caminho ao Pai. Porque a gente vai superar. Eu vou falar como tá vindo aqui, tá, gente? Eu me incluo nisso, pelo amor de Deus, uma coisa coletiva, de consciência. A gente vai superar a nossa mentalidade medíocre, a gente vai superar o nosso estilo de vida comportamental, de relacionamentos medíocre, mediano, e aí a gente vai se elevar para um outro nível de relações, para um outro nível de percepção, para um outro nível da gente se perceber maior e mais capaz de tirar as ideias da nossa cabeça e manifestar elas. Maior e mais capaz de receber as dádivas quando Deus coloca elas na nossa frente. Porque às vezes tem aquela coisa, né? Tem coisas que estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar. E também vem muito também a gente ter a sabedoria e a esperteza de transformar as ameaças em oportunidades, que é a verdadeira mentalidade de crescimento. Você olhar, tá, eu tenho essa situação, me desagrada, mas como que eu posso crescer com isso? Como que eu posso lidar com isso e ainda assim crescer apesar disso? Então a gente sempre se colocar maior do que os desafios. Então, a mensagem de Deus é uma mensagem de amor e de elevação. E seguir essa mensagem vai te trazer amor e elevação. Então, quais são os privilégios especiais? É um nível de amor e de elevação que a gente nem imagina qual é. Lembra quando a gente fez a meditação do barquinho? O barquinho da nossa fé, pequenininho, o meu era pequenininho, mas a gente vai. Também a gente está aqui para isso, para pegar o nosso barquinho da fé e ir crescendo ele. Obedecemos a Deus não por obrigação, nem por medo ou imposição, mas porque amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. E aí eu acrescentei aqui, porque Ele tem a visão de tudo, aquilo que eu falei, que agora a moda é dar spoiler, falar o que eu tinha colocado para frente. Porque Ele tem a visão do todo. E nós só temos uma visão parcial da existência. Pensa se a nossa alma eterna, eu acredito nas múltiplas existências, de acordo com a filosofia espírita, então a nossa alma eterna vai ter, porque Deus seria muito justo e daria várias oportunidades para a gente vir à carne, para lapidar o nosso espírito, a gente podendo ter centenas de existências na carne,
e a gente pensar que a gente só tem a visão do que a gente está vivendo agora. A gente tem a visão do que a gente viveu até agora, que muitas vezes tem filtros que distorcem a nossa percepção da verdadeira realidade, porque a gente tem filtros que estão contaminados com os nossos bloqueios emocionais, estão corrompidos com os nossos bloqueios emocionais, com as nossas limitações das nossas crenças que a gente foi construindo, com as vivências que a gente teve, que ensinaram muitas vezes, e eu vou falar um aspecto geral aqui, muitas vezes que você não é amado, que você não é capaz, que dinheiro é limitado, e por aí vai, são as crenças principais aí, limitantes do ser humano. E aí hoje você vai ver a sua realidade com esse filtro. Então você vê pessoas que vieram do nada. Tem algumas pessoas que elas já nascem com essa mentalidade clara, assim, de que quer enriquecer, de que quer crescer, etc e tal. Mas tem muita gente que teve o Paulo Vieira, o coach Paulo Vieira, ele tem uma história muito bacana. Ele tinha muitas crenças limitantes. Então, eu tava pensando nisso outro dia também, que a gente vai vivendo e você vai limpando as suas crenças limitantes. E vencer na vida é isso. É você ser persistente em criar, em limpar as suas crenças limitantes, em curar os seus bloqueios emocionais. E naturalmente, às vezes a gente pensa assim, olha, isso é muito importante de ser falado. Às vezes a gente pensa assim, mas eu faço, eu nunca chego lá. E eu também, isso vale pra mim também, gente. Eu faço, eu nunca chego lá. Mas cada coisa que a gente faz, a gente começa a perceber que é um tijolinho. É um tijolinho. E quanto mais a gente resistir, mais doloroso vai ser construir aí essa construção. Mas por isso que a gente tem que estar sempre se alimentando, se reciclando. Algumas pessoas pensam que quem segue a Cristo obedece por obrigação. Então a gente está falando aqui da obediência para ser amigo de Deus. Então algumas pessoas pensam que quem segue a Cristo obedece por obrigação, por culpa ou por medo. Mas a realidade é o oposto. É verdade, né? A pessoa, o povo lá, tudo cabeça, só sabe pensar em Jesus, em Deus, e aí não faz nada. Né? Não faz nada porque não pode, porque a religião não deixa, porque não sei o quê. Mas na verdade é o oposto. A pessoa se sente bem com aquele padrão de comportamento, com aquele padrão de princípios. Eu acrescentei aqui, nós sabemos que os desvios de caráter, eles vão ser mais dolorosos nas consequências. Então, aquela história que a gente já falou, é o princípio educativo da fé. A fé, ela não vem para te falar, não faça isso, não faça aquilo gratuitamente. A fé, ela vem para te falar, não faça isso, não faça aquilo, porque ela vem de Jesus Cristo, que vem de Deus. E Deus sabe que aquilo que ele está falando para você não fazer, lá na frente vai se desdobrar numa lei de causa e consequência, que você vai colher algo que você não vai gostar. A porta estreita e a porta larga, né? A gente tem aqui umas sementinhas docinhas, bonitinhas, só que se você comer todas as suas sementinhas, você não vai plantar nenhuma, lá na frente você não vai ter como colher frutos doces. Então a gente tem que ter essa percepção. Jesus Cristo disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu permaneço no amor do meu Pai. O que é o amor de Jesus? É a pureza. É um coração, é um amor sem corrupção. Olha o que eu falei, né? Eu até falei da questão da gente estar corrompido com as crenças. Então, assim, o que às vezes a gente acha que ter uma obediência às regras, e eu vou até nos 10 mandamentos, né? A questão do adultério hoje em dia. Gente, a questão do adultério hoje em dia é uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina. E as pessoas criaram uma filosofia, assim, de que tá tudo bem. Que se o casal tá de acordo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque o adultério é uma busca de algo que tá faltando dentro de você. Você tem uma pessoa lá do seu lado, que deveria ser a pessoa com quem você deve construir isso, e você tá desonrando essa pessoa. Você tá colocando uma pessoa a mais num sistema que é para dois. E aí tem uma série de coisas além disso, o cérebro límbico, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
E aí as pessoas, e aí é muito louco, né? Eu trabalhei muitos anos em banco, fundo de investimentos, mercado financeiro, e é aquela coisa, o cara que é fiel à esposa é zoado. Como assim? Né? Olha que absurdo, o cara que faz a coisa certa, fazem piada da cara dele. Sendo que ele é o que tá certo. E aí a pessoa fala assim, isso aí é Caxias. Não, não é Caxias. Ele sabe que ele tá certo. Ele tem valores e princípios. Ele não precisa buscar algo fora se ele tem uma grande companheira na vida dele. O homem que trai, a mulher que trai, não está percebendo que ela está desonrando o seu companheiro, a sua companheira. Né? Então, assim, enfim, a verdadeira amizade não é passiva, ela é atuante. Então, ou seja, não adianta a gente querer que só Deus resolva os nossos problemas. É o caso da criança mimada, que acha que Deus é o pai. Conheço gente assim, que acha que a fé, ela é para você conseguir coisas. Uma pessoa falou assim, não, porque eu acho que tal religião, você consegue as coisas numa velocidade. Aí tal religião você consegue as coisas numa outra velocidade. Então ela acha que a religião é para conseguir as coisas. Entendeu? Não é para fazer uma transformação pessoal da sua alma, para ela ascender, né? Para ela se desenvolver. Se manifesta nas pequenas coisas e nos simples atos, a verdadeira amizade. Como que é? Eu tô juntando, tentando juntar aqui na minha cabeça, tá vindo na minha cabeça, a gente juntar com aquilo que a gente viu ontem, sabe? Das pausas para as orações, das pausas pra gente meditar. Então você vê que exatamente pequenas coisas que a gente começa. Eu acho muito que a gente tem que começar a analisar, assim. Analisar as nossas relações, as nossas amizades, a nossa vida social, até o nosso emprego, a nossa carreira, pra gente entender. Se eu fosse colocar um olhar de Deus aqui, né, um olhar de quem tem uma visão mais ampla, teria alguma transformação aqui? E fazendo essas reflexões, não é uma coisa que talvez vai vir na hora, mas talvez com o tempo a gente vai começar a ter novas percepções. Quinto, devo optar por valorizar o que Deus valoriza. A gente tem que se importar com o que é eterno. Se eu quero ter amizade com o eterno, se eu quero ter um relacionamento com o eterno, como é que eu vou ter um relacionamento com o eterno se eu só penso no agora? Não faz sentido. Então, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você se importará com o que é importante para Ele. E mais você sofrerá com o que lhe causa sofrimento. Hoje vai ser votado, parece que hoje vai ser votado pelo Supremo o negócio do aborto, né? Enfim, não vou nem entrar em detalhes, que a gente não pode falar muito disso. Mas é isso, olha. Se a vida é obra de Deus, você não pode ser a favor de tirar uma vida, né? Porque vai contra a valorizar o que Deus valoriza. Então, você tem que mais se alegrar com o que lhe dá prazer também a Deus. E vem muito aqui para mim a parábola do filho pródigo, que a gente tem que lembrar. Talvez não seja o meu caso, talvez não seja o caso de vocês que estão comigo aqui agora, mas se um dia alguém assistir essa live gravada e se identificar, o que eu falei sobre a todo momento a gente pode fazer novas escolhas, e se a gente faz o mal, a gente pode parar e começar a fazer o bem. Tem a parábola do filho pródigo, que é o filho que um senhor tinha 2 filhos, e um dos filhos, ele pediu a sua herança, a sua parte da herança, e foi viver a vida dele. Falou, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha vida. E ele foi lá, gastou tudo, foi viajar, foi passear, foi curtir, e foi lá, torrou a herança dele. O que aconteceu? Gastou, acabou o dinheiro. O que ele fez? Voltou para a casa do pai. Ele viu que não valia a pena viver a vida daquela forma, voltou para a casa do pai. Então, o pai, ele não ficou bravo. Ele mandou matar um porco, vamos dar uma festa, que o meu filho retornou ao lar. Assim é Deus quando a gente começa a fazer as escolhas mais focadas para o bem. E assim é Deus quando a gente resolve começar a construir um relacionamento com Ele. É exatamente assim. O meu filho resolveu começar a construir um relacionamento comigo. A minha filha resolveu começar a construir um relacionamento comigo. Olha que delícia, dá até mais vontade, não dá? Bom, e o que importa mais para Deus? A redenção do seu povo.
Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Então, esse é o propósito principal da vida, né? Lembra? É a alma ir caminhar de encontro a Deus. É a gente desenvolver a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa inteligência emocional. Este foi o único motivo pelo qual Jesus veio para este mundo. A primeira coisa mais preciosa ao coração de Deus foi a morte do seu filho Jesus na cruz. Ele veio e morreu justamente para trazer essa redenção para nós, para trazer essa mensagem, para mostrar para a gente. Ele veio se sacrificar por nós. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando. Então, eu acrescentei aqui, sempre teremos para quem falar. Isso eu falei uma vez numa live. Nós sempre teremos para quem falar. Às vezes eu tô aqui hoje falando para vocês estão mais ouvindo do que falando. Mas vocês vão absorvendo, vão refletindo, né, no mapa de mundo de vocês, na metáfora de vida de vocês. E vocês vão para a vida. E aí você tá numa conversa informal com alguém e de repente você lembra de alguma coisa que a gente conversou aqui, você vai lá e fala para a pessoa. Às vezes tá numa fila, eu não sei se vocês têm isso, eu sou muito comunicativa, às vezes tô numa fila e começa a bater papo. Tá numa fila, conversa com alguém. Aí você já tem lá, ó, oportunidade. Porque se às vezes alguém vir reclamar, você não vai reclamar junto, gente. Fica a dica, se alguém vier reclamar, a gente não reclama junto. A gente faz uma palavra positiva pra pessoa, né? Porque a pessoa já tá numa situação que tá reclamando, não é construtivo a gente reclamar junto. A gente tem que falar uma coisa positiva, uma palavra de fé, mesmo que sejam as coisas mais absurdas, mesmo que a pessoa fale assim, não, o mundo tá acabado mesmo. Tá acabado mesmo, mas a gente tem que rezar em Deus. A Bíblia fala que a salvação é certeira para quem acredita em Deus e vive pela palavra de Cristo, então vamos em frente, percebe? É a filosofia, vamos em frente. Último, devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer coisa. Então, eu vou dar uma revisadinha rápida depois, nesses 6 tópicos, mas ele cita aqui Davi nos Salmos. Os Salmos eu comecei a ler, eu tô bem no comecinho, é um livro muito de orações mesmo, é muito de preces, de conversa com Deus. É um livro muito de conversa com Deus. E Davi nos Salmos fala, uma coisa que realmente eu desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Olha só que legal. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. Ou seja, ele já está trazendo a presença de Deus no seu dia a dia, na sua vida, para descobrir a cada dia a bondade. Qual que é a finalidade? Olha só a gente interpretando. Qual que é a finalidade de viver a cada dia na presença de Deus? Descobrir a bondade. A gente vem muito assim, a gente acender cada vez mais a luz da centelha de Deus, da centelha divina de Deus dentro da gente. E buscar a sua orientação. O que é isso, gente? Então agora tem que ser obediente, tem que fazer tudo o que Deus quer. Não, mas pensa bem, dá pra gente chegar daqui até ali, a gente tem que, vamos supor, a gente vai ter que andar 200 quilômetros. Aí quando você vai ser obediente a Deus, ele vai te mostrar um caminho que às vezes você pode até achar tortuoso, mas você consegue chegar lá mais rápido. E aí quando você fala assim, eu vou nessa estrada aqui que tá com cara de ser uma linha mais reta, eu não preciso ser obediente a Deus. Só que aí lá na frente tem uma ponte quebrada, tem um pedágio que você não estava esperando, tem uma bifurcação que aí você não vai saber para onde ir, e aí você não sabe como tomar decisão. Então, é mais ou menos isso. Viver na presença de Deus para descobrir a sua bondade e buscar a sua orientação. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Olha o que eu falei no começo, né? A gente vive exatamente aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente aceita. Então, a gente quer construir um relacionamento com Deus, mas a gente não quer pagar o preço por isso. A gente não quer ter as ações. É igual quando você é jovem, né? Você é jovem. Pessoas mais maduras também podem vivenciar isso que eu vou falar. Mas é igual quando uma pessoa, um casal, está se conhecendo um casal livre está se conhecendo e desenvolvendo um relacionamento afetivo, né? Tem aquele para você
desenvolver esse relacionamento, você não vai começar a namorar no primeiro dia, tem alguns casos, mas no geral você não começa a namorar no primeiro dia. Então você tem que sair com a pessoa, você tem que conversar com a pessoa, começa a falar, trocar mensagens de bom dia, boa noite, começa a estar mais presente, né? E aí depois que você vai fortalecendo esse laço, vira um namoro, então vocês começam a se comprometer um na vida do outro, olha só. E aí você resolve casar. E aí você traz definitivamente aquela pessoa para sua vida e você se coloca definitivamente na vida daquela pessoa. Então desenvolver, ficou bacana, né? Eu gostei. Desenvolver o relacionamento com Deus é isso também. Não adianta a gente querer que Deus ame a gente incondicionalmente se a gente não ama incondicionalmente. E não é uma vingança. É a gente se colocar aberto para receber. Porque se eu não tiver consciência, eu não consigo acessar e eu não consigo receber. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha. E você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente deseja mais do que qualquer coisa? Qual é a importância disso para você? Aqui vem muita questão dos pontos de inflexão. A gente tem momentos da vida que a vida vai fazer a gente fazer escolhas que a gente tem que lembrar o que é mais importante. E aí você vai querer ter amizade com Deus na hora que você tem que fazer essa escolha. Você coloca Deus em primeiro lugar? Você coloca os 10 mandamentos? O que você acredita ser correto, justo e bom? Vale a pena descobrir de outras... deixar de viver outras coisas por causa de Deus? Valeria o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Então você tem que pensar nisso. O que você está disposto a abrir mão? Por exemplo, quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, para mim não existe um trabalho melhor do que o trabalho voluntário para demonstrar a nossa devoção à obra de Deus. Porque você está se doando geralmente alguma pessoa que está numa situação menos privilegiada. E eu, quando comecei a fazer trabalho voluntário no centro espírita, era sábado de manhã. E eu... sexta-feira não podia sair, né? Eu era jovem, tava com uma turma de amigos que saía bastante e tal. Sexta-feira não podia sair e tinha que dormir cedo. Eu lembro que eu morava com a minha mãe e a minha mãe falava assim, filha, de novo vai acordar cedo amanhã para ir trabalhar no trabalho voluntário? Isso não vai acabar nunca. Eu falava, mãe, eu tenho que devolver para a sociedade tudo que eu tenho, porque a gente tem saúde, a gente tem bem-estar. Tem pessoas que têm muito menos do que a gente. Só o fato de a gente ter a boa vontade de querer ajudar o próximo num mundo onde o egoísmo é praticamente uma norma de conduta, já é um grande feito, gente. Olha só como a gente pode se tornar amigo de Deus nas mínimas coisas. Então aqui, o que você abriria a mão? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, porque é nesse processo de abrir mão que a gente se desenvolve e conhece uma outra versão do nosso ser. E sem sombra de dúvidas, com certeza absoluta, essa nova versão do nosso ser é muito melhor do que a anterior. Deus disse aos cativos na Babilônia, quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Não há nada, absolutamente nada, mais importante que a cruzada, que a amizade com Deus. A cruzada da vida com Deus. Eu ia falar alguma coisa mais ou menos assim. Não há nada, absolutamente nada mais importante do que a amizade com Deus. Paulo disse a Timóteo, algumas dessas pessoas perderam a parte mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. O apóstolo Paulo foi que fez as viagens, né? Ele fazia muitas cartas. Então ele escreveu numa carta a Timóteo. Algumas dessas pessoas perderam a parte mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. E é o mundo que a gente vive hoje, né? É o progressismo. É uma cultura sem Deus. É exatamente isso. E aí você vê que toda a pauta comportamental, ideológica, ela vai levar o ser humano naturalmente o caminho oposto ao da vida. É isso aí. E aí eu trago aqui uma reflexão. E você? Você perdeu a coisa mais importante da sua vida? A gente aqui conhece a Deus, né? Que a gente tá já até estudando a Deus. Mas no nosso dia a dia, essa prática de trazer Deus para nossa vida.
Lembre-se que a escolha é sua e você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Então é isso. A gente tem que se perguntar humildemente, secretamente, fazer a reflexão aqui. Eu posso estar mais perto de Deus? O quanto eu posso estar mais perto de Deus e eu não faço isso porque eu acho que isso não é prioridade? O quanto eu posso estar mais perto de Deus e eu não faço isso porque eu me ocupo com as coisas do dia a dia e eu esqueço de Deus? Porque a gente pode acreditar em Deus, mas a gente também pode esquecer dele no dia a dia, né? Nós vimos bastante sobre isso, sobre o quanto a gente constrói esse relacionamento no dia a dia. E qual a importância de construir esse relacionamento com Deus? Para mim, a gente tem que, às vezes a importância para mim é diferente do que é para vocês, né? E uma revisão rápida, então, os 6 segredos para ter amizade com Deus. Diálogo constante, então a gente trazer Deus para nossa vida a todo momento. 2, oração e meditação contínuos. Então a gente ter as pausas ao longo do dia, às vezes tem uma frase de efeito que a gente vai usar para trazer pra gente, para se conectar com Deus. Ter essas pequenas, uma oração, todo dia ter aquele horário de orar, aquele momento de orar. E a meditação contínua, estar sempre acessando algumas frases da Bíblia, algumas parábolas, e a gente está refletindo. Como eu trago aqui para vocês, a gente está refletindo, porque a gente tem que entender que é trazer para a nossa vida prática, para o nosso comportamento, para o nosso posicionamento em relação às pessoas e às situações da vida. Não é só para ficar numa história bonita que a gente leu num livro legal, é para a gente trazer para uma atuação prática. Ai, Michele, Deus é bom o tempo todo. É isso mesmo, Michele. Deus é bom o tempo todo. A gente é que tem que se permitir ser bom com a gente mesmo e com Deus. Muitas vezes a gente se julga, a gente se critica, a gente se rebaixa. Ou o inverso, a gente se acha superior. Então a gente tem que lembrar disso. Deus, ele é uma força maior que rege a existência e tem tudo de melhor para oferecer pra gente. A gente fica tão nessa dinâmica imediatista e superficial no nosso dia a dia, que a gente se esquece e a gente se esquece de se conectar. Então, estabelecer o relacionamento com Deus é exatamente isso. É ter atitude, é fazer escolhas que vão te conectar mais com a consciência da vida eterna, que vão conectar mais você com pensamentos, sentimentos e construções de médio e longo prazo na sua vida, focados nessa construção da consciência da vida eterna. Então, diálogo constante, oração e meditação contínua, ser sincero com Deus. Não adianta a gente querer colocar, não precisa adorar a pílula, vamos jogar a real. Sabe que eu tenho um caderninho que eu escrevo às vezes? E às vezes eu tô triste, gente. Às vezes eu tô chateada, tô revoltada, eu vou lá e escrevo. Hoje não é todo dia que eu escrevo, às vezes eu passo um mês sem escrever. Hoje eu estou chateada, estou muito aborrecida por causa disso. E eu já desabafo. É como se fosse uma conversa. E aí você vai escrevendo, é terapêutica, é escrita terapêutica, né? Você vai escrevendo, e aí você começa às vezes até a trazer soluções naquilo que você escreve. 4, obedecer a Deus pela fé. Então lembrar sempre que é mais importante, porque na verdade, nós vimos aqui, a obediência ela não é um caminho para limitar a gente, muito pelo contrário, é para trazer liberdade. Por quê? É aquela história, né? Aqui eu vou ser mais obediente, eu vou ser mais disciplinado, mas lá na frente eu ganho a liberdade. Ao passo que as pessoas querem liberdade de escolher tudo. Ah, não, hoje eu não tô me sentindo, eu me sinto assim, me sinto assado. E aí eu quero ter liberdade de fazer o que eu quiser, ter liberdade de usar droga se eu quiser, quero liberdade de fazer aborto se eu quiser. E aí o que acontece? É uma vida de liberdades e lá na frente, o que será que você juntou? O que será que você... Qual foi a história da sua vida que você escreveu? Sendo que eu vou falar tudo isso, toda essa liberdade que você quis, foi porque quando você era criança, quando você era jovem, você tinha alguma figura de autoridade, algum pai ou mãe que era opressor. Alguém que não te deu o que você queria, aí você queria que o governo te desse, o Estado te desse, entendeu? É uma coisa muito delicada a gente falar essas coisas hoje em dia, mas... Vamos em frente. Então tem que tomar cuidado.
Vamos olhar pro lado psicológico do negócio? Tudo que a gente projeta em relação à nossa liberdade e obediência é ligado a uma possível opressão ou não que a gente recebeu na infância e na juventude. Então a gente tem... E como a gente interpretou isso? Porque tem pessoas que recebem opressão e não interpretam dessa forma. Então tem que tomar cuidado, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. A vida é uma jornada de evolução. Então não adianta a gente querer ficar brincando no parquinho a vida inteira. Porque lá na frente aperta. Quando a gente vê os livros do Chico Xavier, eles falam muito isso. Os livros psicografados do Chico Xavier, eles falam: a gente tem um plano de desenvolvimento aqui numa vida. Se você não cumprir esse plano, você vai voltar. Só que você não vai voltar, muitas vezes, nas mesmas condições que você tinha. Porque você vai tendo que começar a ter menos possibilidades de se desviar. Vai chegar um momento que você vai ter uma vida que ela vai te levar naquela situação que você não vai ter o que fazer. Aí você vai falar, sabe o quê? Ah, Deus é mau. Deus não olha por mim. Será que Deus não olha por mim? Então a gente tem que sempre lembrar que tudo que a gente está construindo hoje vai refletir pra gente no futuro. Seja aqui ou seja na eternidade. Quinto, valorizar o que Deus valoriza. E sexto, desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer coisa. Lembrando que quando a gente é amigo de Deus, a gente é amigo da vida. A gente é amigo da vida. Então, lembrar disso. Quando a gente é amigo de Deus, a gente é amigo da vida. Bom, então vamos em frente. Eu me lembrei agora de uma pessoa que ela é conhecida nas redes sociais. E ela fala que ela é agnóstica. Agnóstica que não acredita em nada, né? E ela... Só que ela também fala que a família dela só deixou dívida e doença de herança para ela. Então, concordam comigo? Só por essa fala, já dá para entender como é que foi a construção dela aí, de crenças e valores em relação a pai, mãe e figura de autoridade. Então, muitas vezes, respeitosamente, né, é melhor o coração anular isso. Não tô falando que é melhor, tá? Tô falando que na cabeça da pessoa, ela pensa que é melhor o coração anular essa construção de relacionamento com Deus, porque ela não precisa sofrer o que ela já sofreu, né? Que é o quê? Dívida e doença. Então, ela deleta, não acredita em nada. É mais fácil do que lidar com as feridas. Enfim, fica a reflexão. Não existe uma obrigatoriedade da gente estabelecer o relacionamento com Deus. O que existe é o que a gente constrói, é o que a gente vai edificar. Ou seja, a dedicação, os pensamentos, as ações que eu colocar nisso é o que eu vou colher lá na frente. É o que eu vou construir para mim em termos de consciência. É o caminho que eu vou seguir. E aí é aquela história. Sabe o que vem para mim aqui? É aquela passagem, né? Muitos cairão à sua direita, outros 1000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido, porque estarás em Deus. O que é isso? É a cabeça boa, gente. Não tem jeito. No fim do dia a gente gira e a gente traz a religião, a fé para quê? A cabeça fica boa. A cabeça fica boa. Você fica com a cabeça firme, você olha o mundo desmoronando à sua volta. O que é? Umas caem à direita, caem à esquerda. O mundo desmoronando à sua volta, senão eu vou seguir caminhando firme e forte nas minhas convicções. Eu vou seguir firme e forte caminhando no meu crescimento pessoal, no meu desenvolvimento pessoal. Eu vou seguir firme e forte aqui com a minha família, amando a minha família, amando as pessoas, ajudando quem eu puder ajudar. Quem é empresário, né, dentro do possível, porque tem questões aí também tributárias e tudo, que às vezes a pessoa tem que fechar a empresa. Quem é empresário, dentro do possível, mantendo o seu negócio, que é um negócio que vai gerar emprego para as pessoas. Então a gente tem que ter esse olhar. E que Deus possa tocar no coração de todos vocês, não só vocês que estão a vivo comigo, mas também vocês, com certeza. Gratidão mais uma vez de estarem aqui comigo. Mas de todos vocês que estiverem assistindo essa live gravada, depois lembrem de comentar, que Deus possa tocar no coração de vocês. Ontem eu vi uma pessoa falando que é o Espírito Santo que transforma. Então que o Espírito Santo possa tocar no seu coração agora e possa te trazer a verdade. Não o que eu penso e não o que a Bíblia fala. A verdade. Você vai lá na Bíblia, você lê e aí você medita sobre isso para você sentir a verdade no seu coração e você pede para Deus te mostrar. E que mais pessoas
mais e mais pessoas possam ser tocadas por essa verdade, possam ser tocadas pelo Espírito Santo, para que a gente possa garantir que o mundo seja transformado em um lugar melhor, que a gente está precisando disso, né? Vamos para a nossa meditação de hoje. Vamos fechando os olhos, mantendo os olhos bem pesadinhos no seu rosto, relaxa o seu corpo, respirando fundo, enche o peito de ar e relaxa. Mais uma vez, você respira fundo. Você enche o seu peito de ar, vai deixando o ar subir até o topo da sua cabeça, vai iluminando seus pensamentos e você relaxa. A todo momento você continua respirando e relaxando, totalmente concentrada no som da minha voz. Você vai relaxando 10 vezes mais seu corpo agora, bem tranquilo, bem relaxado. Deixa o seu corpo agora 10 vezes mais relaxado, bem tranquilo, bem relaxado. Vai soltando suas pernas, seu quadril, vai soltando seu ombro. Você respira fundo, o ar vai até o topo da sua cabeça, você vai vendo todos os seus neurônios, todas as suas construções do seu cérebro vão se ativando da maneira mais positiva, mais funcional. As suas conexões mentais vão se expandindo agora de maneira, num crescimento acelerado, positivo e saudável. E a sua mente agora começa a reformular todo o seu conjunto de princípios e valores. Você respira fundo e a sua mente agora começa a reformular todo o seu conjunto de princípios e valores. Você respira fundo e a sua mente agora começa a reformular todo o seu conjunto de princípios e valores. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai tendo essa consciência da melhor e mais elevada maneira de como estabelecer uma amizade com Deus, como fortalecer o seu relacionamento com Deus, como amplificar, como expandir o seu relacionamento com Deus. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai tendo essa nova consciência de como construir uma forte amizade, uma grande amizade, uma profunda e sincera, íntima amizade com Deus. Você respira fundo e você já se percebe a partir de hoje com novos padrões de pensamentos, novos padrões de sentimentos, um novo olhar pela vida. Observe mentalmente as pessoas com quem você se relaciona, o seu ambiente familiar, o seu ambiente social. Vá observando a sua vida como um todo. Como é que você age quando você começa a ter essa nova mentalidade de estabelecer um novo relacionamento com Deus? Como é que você se sente? Como é que você vê as pessoas? Como você enxerga as atitudes das pessoas em relação a você? E você agora respira fundo. Vai sentindo uma sensação gostosa de paz no seu coração, no seu peito, nas suas células do seu corpo, totalmente iluminadas. Da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz, que vão atravessando todas as camadas do solo, até o centro da terra. E essas raízes de luz, elas vão se nutrindo com todo esse poder, toda essa força que está no núcleo da Mãe Terra. Mais ainda, você também permite que os seus medos, inseguranças e dúvidas vão sendo escoados pelas raízes abaixo dos seus pés agora. Você agora permite que todos os seus medos, inseguranças e dúvidas vão sendo escoados pelas raízes dos seus pés agora. Você respira fundo. E você percebe que imediatamente todos os seus medos, inseguranças e dúvidas foram escoados pelas raízes dos seus pés, foi lá para o centro da terra para ser transmutado. E você começa a ter novas ideias e novas percepções em relação ao seu relacionamento, à sua amizade com Deus. Você começa a perceber que é mais leve do que você imaginava, você vai perceber que é mais gostoso do que você imaginava. E você vai começar a perceber também que é mais fácil do que você imaginava, até mais prazeroso. Você agora vai concentrando toda a sua energia no seu coração.
Vai trazendo a luz do centro da terra pela sola do seu peito, vai subindo. Vai descendo dos céus um grande tubo de luz. Vai descendo por todo o seu corpo. E você concentra toda a sua energia no seu coração. Você concentra toda a sua energia no seu coração, a sua centelha divina iluminada, expandindo. Vai ficando maior que a sua casa, vai ficando maior do que o seu planeta, vai ficando maior do que o universo como um todo, a Via Láctea lá embaixo. Você vai ficando bem grande. E você vai ter agora lá, vai estar lá com a fonte criadora de tudo que é. Você vai agora para um plano de luz do amor incondicional de Deus. Você vai visitar a casa de Deus. Você acessa esse portal de luz. Essa luz vai descendo pela sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, seu tronco, suas pernas e seus pés. E você agora mentalmente começa a caminhar nesse plano de luz. Começa mentalmente a visualizar uma estrada, uma grande estrada nesse plano de luz. A estrada da sua fé. E à medida que você caminha nessa estrada, sua fé vai se fortalecendo mais e mais. À medida que você caminha nessa estrada, sua fé vai se fortalecendo mais e mais. À medida que você caminha nessa estrada, a sua fé vai se fortalecendo mais e mais. E você vai vendo o tamanho dessa estrada se expandindo agora. Você respira fundo. E você visualiza à sua frente, lá na frente, uma casa muito grande. Uma grande casa, um grande castelo. É a casa de Deus. E você agora vai dar mais alguns passos. E você vai chegar na frente da casa de Deus. Observe a construção da casa de Deus. Observe qual é a vestimenta que você está aí para visitar Deus nesse momento. Vá observando como são as portas, janelas, qual é a arquitetura da casa de Deus. Quantos andares tem, qual é o tamanho, qual é a sensação, qual é o sentimento que você tem quando você se percebe em frente da casa de Deus. E você olha, quem é você? Quando você está em frente à casa de Deus. Vai observando, você vai entrar agora na casa de Deus para estabelecer um novo relacionamento de amizade com Ele. Vai observando quais são os pensamentos e sentimentos que vêm quando você se pergunta se você realmente deseja isso mais do que qualquer coisa. Qual a importância disso para você? Se vale a pena você abrir mão de outras coisas por causa disso. Vai se perguntando se vale o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades para que você possa estar apta a esse novo relacionamento. Você respira fundo. E ao respirar você é preenchida de profunda coragem e amor. E a porta da casa de Deus se abre nesse momento. Vai percebendo como é a temperatura, como é o ambiente. Você entra nessa casa, vai percebendo os perfumes. Você respira fundo. E aí você começa a caminhar nessa casa. Vai percebendo os móveis, como que é a construção da casa de Deus. E você, em determinado momento, você tem uma porta de correr. Visualiza uma porta de correr, você vai saindo no quintal, a parte de trás dessa casa. E tem um amigo esperando por você. Esse amigo é Deus. Vá percebendo Deus como uma grande figura de luz. Vá percebendo o tamanho de Deus. Vá percebendo como você é pequeno perto de Deus. Ele é muito, 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 muito grande. Mas você vai olhar lá para cima, levanta a cabeça como se fosse uma criança olhando uma árvore muito, 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 muito grande, um prédio muito, muito, muito grande. E você vai perceber que ele olha para você. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu nome. E ele olha para você. Então você vai percebendo que ele vai se abaixar agora, ele vai se colocar numa posição agora de ficar mais próximo de você. E você, como uma criança que levanta os braços para ser abraçada pelos pais, você levanta seus braços com toda a coragem, de uma maneira leve, tranquila. É fácil.
Você começa a perceber que todo e qualquer sentimento negativo e ruim que você possa ter agora vai sendo imediatamente substituído por sentimentos positivos e bons. Você começa a perceber que todo sentimento negativo e ruim que você vai tendo agora, você começa a substituir por sentimentos positivos e bons. Respira fundo. Vá sentindo todos os seus sentimentos negativos e ruins se dissolvendo definitivamente agora e sendo substituído por sentimentos positivos e bons. Você respira fundo. E agora Deus te abraça, Ele te aperta, Ele te envolve nos braços dele e te abraça. E você vai sendo totalmente envolvido em pura luz. Uma luz forte no topo da sua cabeça, vai brilhando, vai envolvendo todo o seu cérebro e todo o seu sistema neurológico. Vai fazendo uma profunda limpeza de todas as suas dores, medos e dúvidas. Respirando fundo. Vai sentindo essa profunda limpeza de todas as suas dores, medos e dúvidas em relação a estabelecer um relacionamento com Deus. Vai sentindo essa limpeza dessas dores, medos e dúvidas, finalizando imediatamente agora, sendo concluída com sucesso. E você agora vai recebendo de Deus. Como é o diálogo constante que você deve ter com Ele no seu dia a dia? Você vai recebendo de Deus como é a oração e a meditação contínua que você deve ter com Ele no seu dia a dia. Você vai recebendo de Deus como é a sinceridade que você deve ter com Ele no seu dia a dia. Você vai recebendo de Deus como é a obediência que você deve ter com Ele no seu dia a dia. Você vai recebendo de Deus como é a valorização que você deve valorizar, que Ele também valoriza. Olha para a sua vida mentalmente, observa a sua vida, a sua casa, as pessoas com quem você se relaciona, os seus familiares, amigos. Olha os seus móveis, seus objetos, olha as suas ações, seus comportamentos. Vá percebendo o que é que você precisa valorizar mais na sua vida. Quem você precisa valorizar mais na sua vida? Que pode ser você também. Pode ser a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoaceitação, para que você possa se sentir merecedora, merecedor de receber a dádiva de Deus na sua vida. Vá observando o quanto que você realmente deseja ser amigo de Deus mais do que qualquer coisa. E agora o seu coração, o seu peito vai se iluminando, sua mente vai se iluminando e você vai sendo preenchida por profunda paz agora. Você vai sendo preenchida por uma profunda paz agora. Você vai sendo preenchida por uma profunda paz agora. Você já está totalmente transformado. A partir de agora, todas as células do seu corpo estão entregues a Deus. A sua vida, a sua alma está entregue a Deus. Mas é muito importante que você mentalmente coloque a mão no seu coração e aceite. Então diga a si mesmo, diga a Deus, eu aceito. Permita que Deus opere milagres e maravilhas na sua vida. Permita que Deus opere transformações na sua vida. Você é a obra de Deus suprema. Deus sabe o seu nome. Deus sabe quem você é. Você olha para Deus e sorri. Ele sorri de volta para você. E Ele pega uma parte dele e coloca no seu coração. Como se fosse uma bola de luz. Ele pega uma parte dele, ele é pura luz. E ele coloca no seu coração. E ele fala, leve com você. Me leve com você. Ele fala, me leve com você todos os dias, a todo momento da sua vida. Converse comigo, ore comigo, medite comigo, durma com a minha presença, tome banho com a minha presença, se alimente com a minha presença.
Dirija-se, locomova-se com a minha presença. Permita-me estar em todos os momentos da sua vida presente com você. Graças a Deus. E essa luz de Deus vai se expandindo do seu peito para o seu corpo todo e além. Você vai ficando com muita luz à sua volta, como se fosse uma bola de luz de 2 metros de diâmetro. E agora você vai trazer essa presença de Deus para a sua casa. Você vai trazer, vai expandindo essa presença de Deus, essa bola de luz que está no seu corpo, 2, 3, 4, 5, 10 metros. Vai expandindo para toda a sua casa. Você vai trazendo a presença de Deus, o amor de Deus para todo o seu lar. Portas, paredes, objetos, piso, teto. Uma grande bola de luz. Vai percebendo essa luz de Deus envolvendo todos os moradores da sua casa, todas as pessoas que frequentam a sua casa periodicamente. Você respira fundo. E vai trazendo essa presença de Deus para a sua vida. E agora eu vou contar até 3, somente no 3 você retorna. 1. Você vai começar a perceber a partir de hoje uma nova sensação de paz, de entrega para Deus, de felicidade e de vigor. 2. Essa nova sensação vai te trazer novas ideias e novos comportamentos que vão te levar por novos caminhos mais positivos e mais possibilitadores. E 3. Vá abrindo os olhos, abrindo um sorriso bem lindo, movimentando suas pernas e seus pés e retornando para viver essa nova vida em Deus. Graças a Deus. Vão me contando como vocês estão. Quem assistir essa live gravada, lembre-se de comentar como é que foi para você. Continuem vindo para a gente continuar orando, para a gente continuar desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. E aqui tem as frases do livro, né, que eu não li hoje, agora de manhã, tem a do começo e do fim, eu vou ler. Deus oferece a sua amizade ao justo. Provérbios 3:32. E tem uma outra frase que é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Do livro de Tiago. E por fim, pensando sobre o meu propósito de vida. AD, graças a Deus, Michele, gratidão sempre. Ficaram bem? Vocês tiveram assim? Foi bem interessante esse encontro com Deus. Foi muito gostoso. Acho que eu vou refazer essa meditação mais tarde. Tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Do Tiago. Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? É isso, né? São as escolhas no dia a dia. AD, sim. Nossa, eu tô sentindo a paz. E olha que eu tava assim, quando eu tava me arrumando pra live, eu tava remoendo um monte de coisa aqui, tá? A cabeça tava a milhão. E agora eu tô sentindo uma paz, graças a Deus. Gente, que permaneça assim ao longo do dia, que vocês tenham um maravilhoso dia, que vocês sintam diferença positiva no dia de vocês. Tô torcendo por vocês. E amanhã tem mais. Aguardo vocês, tá bom? Um beijo grande. Lembre-se de colocar em prática tudo que a gente aprende aqui e vamos em frente. Tchau. Até amanhã.